E aí, galera, vocês estão bom? Professor Alex na área para mais uma aula de física e hoje a aula vai ser sobre corrente elétrica. Nesta aula vamos definir o que é corrente elétrica e vamos calcular a corrente elétrica a partir da quantidade de carga. Então fica ligado e vamos para a aula. Então tá aí, como eu falei para vocês, a aula de hoje sobre corrente elétrica, beleza? Então nós vamos definir o conceito de corrente elétrica. Mas para definir o conceito de corrente elétrica, primeiro nós vamos ter que definir o que são portadores de carga. Portadores de cargas são todas as partículas eletrizadas que podem se mover dentro de um material. E no nosso curso aqui nós vamos estudar 3 tipos de materiais. Vamos estudar os metais, vamos estudar os líquidos e vamos estudar os gases. Basicamente são esses 3 tipos de materiais que nós vamos analisar ao longo do ensino médio. Então, nos metais, quem são os portadores de cargas nos metais? São os elétrons livres. Tá? Mas o que é um elétron livre, basicamente? O elétron livre ele parte do seguinte conceito. Você tem um núcleo de um átomo carregado com cargas positivas e você tem na eletrosfera os elétrons orbitando em torno desse núcleo com cargas negativas. Tá? Os elétrons livres são esses elétrons nas camadas mais distantes, os quais a força de interação elétrica entre o núcleo e o elétron é muito pequena. Isso vai fazer com que esses elétrons não sintam tanta atração no núcleo e eles possam trafegar livremente pelo material sem essa atração do núcleo. Então ele fica livre do núcleo do átomo, por isso elétrons livres. Os metais, de modo geral, eles possuem esses elétrons livres em grande quantidade. Por isso que a gente diz que esses tipos de materiais são materiais condutores. Porque esses elétrons estão livres, qualquer diferença de potencial faz com que esses elétrons se movimentem. Beleza? Então, tá ali, ó. Isso aqui é um material, então os elétrons livres ali, eles estão andando aleatoriamente ali dentro do material, porque eles estão livres para vagar da maneira que eles quiserem. Beleza? Então, eles têm um sólido metálico. Os íons positivos, que seriam os núcleos desse material, estão fixos e quem está trafegando aí por esse material, os portadores de cargas que podem se movimentar são os elétrons livres desse material. Beleza? Nas soluções líquidas e gasosas, os portadores de carga são as partículas ionizadas, ou seja, são os íons. Tá? O que são íons? Os íons são divididos em 2 tipos, os positivos e os negativos. Os íons negativos são aqueles íons que estão sobrando elétron na sua composição. Como está aí no nosso exemplo, ó, o íon negativo, aqui tem mais cargas negativas do que positivas, então nós dizemos que isso aqui é um íon negativo. Neste íon positivo, temos mais cargas positivas do que negativas compondo essa molécula ou esse átomo aqui, certo? Então dizemos que esse íon é positivo. Na química, nós falamos que os íons negativos são os ânions e os positivos são os cátions, tá? Então toda vez que a gente fala em íon negativo, estamos falando de ânions. Se falamos de íon positivo, estamos falando de cátions. Beleza? Então aqui é um exemplo de uma solução aquosa aqui de NaCl, cloreto de sódio na água aqui, ó, uma solução aquosa de cloreto de sódio. Você tem aqui os íons positivos, os íons negativos andando aleatoriamente. Lembrando que aí o íon positivo é o sódio e o íon negativo é o cloro. Tá? Então eles estão ali trafegando aleatoriamente dentro dessa solução. Beleza? Então definimos que são portadores de cargas. Os metais, que são os elétrons livres, e para as soluções aquosas e para os gases, que são os íons. Beleza? Agora, sim, definindo o que são esses portadores de carga, vamos definir o que é corrente elétrica. Vamos lá. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga. Ou seja, nos metais ali, os elétrons livres eles estão vagando aleatoriamente. Para que tenha uma corrente elétrica nesse metal, esses elétrons livres devem caminhar tudo ordenado no mesmo sentido, numa mesma direção dentro desse metal. Ou no caso de uma solução aquosa ou de um gás, os íons positivos e negativos devem estar trafegando em direções opostas, tá? Os íons negativos e positivos, mas todos na mesma direção, beleza? Então eles estão ordenados, estão andando de maneira ordenada.
Tá? Não estão mais aleatório, bagunçado. Eles estão sempre tendo uma direção e um sentido constante. Os elétrons livres, no caso do metal, e os íons, no caso dos líquidos e dos gases. O que faz esses íons terem esse movimento ordenado? Para que possa ocorrer isso, é necessário um gerador de diferença de potencial, ou então, como a gente chama, bateria, fonte de tensão, a fonte de voltagem, é o mesmo nome dado ao gerador de diferença de potencial. O que a gente tem aqui? Uma bateria, todo mundo sabe aí, acho que a maioria sabe pelo menos, toda bateria tem um polo positivo e um polo negativo. O que se representa esse polo positivo e o polo negativo? O polo positivo é uma região onde está carregada com cargas positivas. O polo negativo é uma região onde estão carregadas de cargas negativas. Tá? Basicamente é isso. Isso aqui, pessoal, é o símbolo de uma bateria. Tá? Essa bateria aqui, então, tem o polo positivo, o polo negativo e gera uma diferença de potencial. Para a gente não precisar ficar desenhando uma bateria a todo momento, a gente faz esse símbolozinho aqui que fica mais rápido na hora de fazer os cálculos, na hora de fazer um desenho, tal, uma maquete, alguma coisa desse tipo, beleza? Maquete não, perdão, uma planta. Tá? A gente fazer uma planta. É mais fácil você desenhar isso aqui do que precisar desenhar uma bateria, beleza? Então, como que a gente faz isso, mais ou menos? Como que a gente gera uma diferença de potencial com a bateria? O que a gente faz? Aqui a gente tem o exemplo de um metal, tá? Aqui de um lado a gente coloca o polo positivo e aqui desse lado nós colocamos o polo negativo e o metal ligando. O que vai acontecer? O polo positivo vai atrair esses elétrons livres e o polo negativo vai repelir esses elétrons livres. Então vai fazer com que tenha um movimento desses elétrons todos nessa direção. Tá? Então vai ter um movimento ordenado desses portadores de carga. Vai ter um movimento ordenado dessas cargas elétricas aqui, todos andando na mesma direção, no mesmo sentido. Para o caso de um líquido ou de um gás, aqui, ó, como você tem íon positivo e íon negativo se movimentando aí nessa solução, no caso aqui do nosso NaCl, as partículas ionizadas aqui negativas, elas vão ser atraídas pelo polo positivo e os íons aqui positivos vão ser atraídos pelo polo negativo. Então você vai ter esse movimento aqui, ó. As duas partículas são na mesma direção, só que em sentidos opostos. Tá? Isso aqui por atração e repulsão. Esse movimento, você ter esse movimento de carga, é o que define essa parte da física como eletrodinâmica. Tá? Eletrostática, nós estudamos as partículas paradas. Tá? Já na eletrodinâmica, nós vamos ver essas partículas se movimentando, seja ela numa solução aquosa ou num gás, ou no metal, beleza? Num fio, coisas assim. Beleza? Então, isso é o que define você dizer que essa parte da física é a parte da eletrodinâmica, porque você tem movimento em dinâmica das partículas eletrizadas. Quando você estuda eletrostática, as partículas estão paradas. Você estuda a força de duas partículas, diferença de potencial, a energia potencial, tá? O campo elétrico de uma partícula parada. Aqui nós vamos observar que essas partículas agora estão em movimento. Beleza? Então é isso aqui que é corrente elétrica, é o movimento ordenado das cargas dos portadores de carga de um material. Beleza? Essa é a definição. Para você gerar esse movimento ordenado, você precisa de um gerador de diferença de potencial, ou uma bateria, ou atenção, o mesmo nome, tá? São sinônimos, para que você faça essas partículas se movimentarem ordenadamente. Beleza? Então, você observa aí que você tem cargas andando, cargas positivas e cargas negativas se movimentando, beleza? Então, quando a gente estuda corrente elétrica, nós estudamos movimento ordenado de cargas elétricas. Então, nós temos que adotar o movimento de uma dessas cargas para analisar. Porque se analisar as duas é muita coisa. Então, nós vamos analisar o movimento de uma só das cargas. E foi convencionado que o sentido da corrente elétrica que é estudado é o sentido oposto às cargas negativas ou o sentido do movimento das cargas positivas. Tá? Ou seja, no caso dos metais, você só tem os elétrons livres se movimentando. Beleza? Então, a corrente elétrica, você vai analisar que a corrente elétrica está fluindo no sentido oposto do movimento dos elétrons livres. Se os elétrons livres estão indo para a direita,
a sua corrente elétrica está indo para a esquerda. Beleza? É isso que está acontecendo. Agora, se sua análise, você estava acompanhando cargas positivas andando para esse sentido, as cargas elétricas estão andando nesse sentido, as cargas elétricas positivas, então a sua corrente elétrica também está andando nesse sentido. Beleza? Então, o sentido da corrente elétrica adotado por convenção, tá? Quem definiu isso foi uma convenção dos cientistas. O sentido da corrente elétrica é o mesmo sentido das cargas positivas, ou, dizendo de outra forma, é o sentido contrário do movimento das cargas negativas. Beleza? Esse é o sentido da corrente elétrica adotado. Ou seja, aqui, ó, você tem essas cargas elétricas aqui negativas indo nesse sentido, tá? Os portadores de carga estão indo nesse sentido, no caso aqui de um metal. Isso significa, então, que a corrente elétrica tem que ser adotada no sentido contrário, tá? Agora, você tem aqui outros portadores de cargas positivos, tá? Pode ser um gás ou um líquido aqui. Esses portadores de carga estão dando nesse sentido e nessa direção, então a sua corrente elétrica também acompanha o sentido e a direção dessas cargas, beleza? Então, se for carga negativa, a corrente elétrica você estuda ela no sentido contrário. Se for cargas positivas, então você vai adotar o sentido da corrente no mesmo sentido das cargas, tá? Isso foi uma convenção para se padronizar o estudo de corrente elétrica, beleza? Agora nós vamos analisar como calculamos a intensidade da corrente elétrica, tá? Essa intensidade da corrente elétrica a gente simboliza pela letra I minúsculo, tá? De intensidade da corrente elétrica. Então, na física, o I minúsculo a gente representa como a intensidade da corrente elétrica. Tá? E é definida como a quantidade de carga elétrica, o quê? Que atravessa uma região de um condutor no intervalo de tempo. Então, são quantas cargas passam pelo condutor em um intervalo de tempo. É mais ou menos a velocidade de carga. Mais ou menos isso. Quantas cargas passam no intervalo de tempo. É um fluxo de carga. Quantas cargas passam. É isso basicamente corrente elétrica. Então aqui corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Beleza? Por que o módulo aqui? Porque nós vamos, de maneira geral, definir a corrente elétrica como positiva. Tá? Então aqui não importa se os portadores é positivo ou negativo, a gente sempre vai adotar a corrente elétrica como positiva. Lembrando aqui que uma das formas de calcular a quantidade de carga é essa aqui, ó. A quantidade de carga é o número de partículas vezes a carga elementar. Essa carga elementar normalmente é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? E aqui eu coloquei em módulo, já que eu coloquei em módulo, então não usei o mais e o menos aqui, beleza? Então, são as formas de você calcular a quantidade de carga, e aqui a forma de você calcular a corrente elétrica a partir dessa quantidade de carga, certo? As unidades do Sistema Internacional de Corrente Elétrica. Aqui, carga elétrica é dada em coulomb. O tempo no Sistema Internacional em segundos. Essa unidade, coulomb por segundo, foi chamada de ampere. Então, a unidade de corrente elétrica no Sistema Internacional é ampere. Tá? Essa unidade aqui é o A maiúsculo. Ampere. Beleza? Existem dois tipos de correntes aí mais básicas, que são corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua, o gráfico de uma corrente contínua, ele é uma linha reta. Não muda o valor. Contínuo, não muda, tá? E ela vai ter sempre esse valor aqui. Já uma corrente alternada, ela vai alternar a sua corrente. Ora, você tem um valor máximo negativo, ora você tem um valor máximo positivo, depois ela fica negativa, positiva, negativa, positiva. Esse tipo de corrente aqui, você encontra na sua casa. A tomada da sua casa gera uma corrente alternada. E ela alterna isso aqui, ó, 60 vezes por segundo. A corrente elétrica que chega aí na sua casa, na tomada da sua casa, que você usa é uma corrente alternada, que fica alternando esse pico máximo e mínimo aí 60 vezes por segundo. Já uma corrente contínua é uma corrente que você adquire a partir de uma bateria, de uma pilha. Tá? Se você utilizar uma pilha ou uma bateria, você vai ter sempre uma corrente contínua. Beleza? Um detalhe que nós conseguimos tirar a partir de um gráfico da corrente elétrica pelo tempo é esse aqui, ó.
Se você tiver o gráfico da corrente elétrica pelo tempo e você tiver aqui, sei lá, uma reta, uma curva, qualquer que seja esse gráfico aqui, se você calcular a área embaixo da curva, a área embaixo da curva ela é igual, numericamente, à quantidade de carga. Tá? Então, se você calcular a área embaixo dessa figura de um gráfico I por T, você encontra a quantidade de carga que passou no condutor. Beleza? Então, essa aqui é uma das informações que você tira a partir de um gráfico de corrente pelo tempo. Lembrando aqui que a quantidade de carga, novamente, é o número de portadores de carga, o número de partículas, vezes a carga elementar. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje, foi uma aula básica, foi uma aula simples, tá? Com muito conceito sobre o que é corrente elétrica. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.